Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Meu nome é Marilene Lopes, sou aqui do canal Artesanatos e Plantas. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, né? Seja bem-vindo. E, irmãos, mais uma vez pedindo aqui perdão para vocês por conta do ventilador. Desculpa se o barulho, se estiver fazendo um pouquinho de barulho, é que o calor não tem como fazer vídeo, né, sem ligar o ventilador. Como eu falei sempre para vocês, continuo ainda aqui no interior, né, já de malas prontas, graças a Deus, para viajar, mas por enquanto ainda estou por aqui, né, o calor aqui é muito forte. Mas a Bíblia diz que nós temos que ser grato a Deus por tudo, né? Por tudo, em tudo dai graças. Então, graças a Deus por isso. Irmãos, antes de começar esse vídeo, eu queria ler aqui uns versículos que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que sou, ou como o símbolo que retino. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se esnobece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando o que vier, o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quero pedir perdão a vocês também. Meu papagaio, ele tá ali. Se eu deixar ele lá fora, irmão, ele vai ficar me gritando e não vai deixar eu fazer o vídeo. Então é melhor ele aqui, né? Ele, quando dá essa hora, aqui no final da tarde, aqui no interior, deu essa hora, ele já quer entrar, né, irmãos? Então tem que deixar ele aqui comigo. Meus irmãos, eu assisti esse último vídeo da pastora Nadir e confesso para os irmãos que eu fiquei assistindo ele atentamente, né? Vendo ali ela se referindo a, todo mundo sabe que é o pastor Sandro Márcio, né? Não se referiu só a ele, também se referiu à esposa dele. A irmã disse que estava trazendo ali algo da parte de Deus, né? Para o evangelista. E eu fiquei assim, irmãos, prestando atenção no quanto a irmã, ela se exaltou, né? No quanto ela se exaltou ali. Isso acontece com qualquer um de nós. Vou dizer aqui que eu respeito a pastora Nadir, né? Ela tem o ministério dela, tem as pessoas que seguem ela, tem as pessoas que congregam na igreja dela. Inclusive eu quero avisar aqui, se a pastora Nadir ver esse vídeo, que nós vamos ser vizinha de bairro logo logo, né? Eu vou morar ali em Santo André por uma temporada, né? Ali num bairro ali próximo à igreja do Bonfim, em Santo André. E
você vizinha da pastora Nadir, né? De repente eu chego lá a qualquer momento para assistir um culto. E eu queria falar aqui de algumas coisas que eu ouvi a pastora Nadir falando. Queria pedir desculpa aqui para os irmãos, porque eu não estou conseguindo arrumar aqui a minha câmera direitinho, mas eu acho que vai dar para os irmãos ver e ouvir o que eu estou falando. Então, a pastora Nadir, ela se dirigiu ao evangelista ali. Eu quero dizer que de uma maneira que eu tenho certeza que o evangelista se entristeceu, e eu posso falar disso porque isso já aconteceu comigo, né? É costume das pessoas, quando você se opõe a alguma coisa, né? Fala alguma coisa com elas, porque dizem que toda ação tem uma reação, né? O evangelista falou algo que ela não gostou. E uma coisa que acontece muito, muito no meio evangélico, que é muito triste, assim, e de repente até um pouco, eu vou dizer, perigoso, é que as pessoas muitas das vezes se entristecem com alguém que lhe diz algo que não lhe agrada e usa o nome de Deus, né, para rebater. A pastora Nadir disse que foi o Senhor que mandou ela falar. Foi Deus que falou para que ela falasse tudo aquilo para o irmão, né? E ali ela chamou o irmão de terra seca. Ali ela falou que o irmão é uma mula. Não pode falar isso, pastora Nadir. O irmão Márcio, o evangelista, Sandro Márcio, ele é imagem e semelhança de Deus. Deus não fez nenhum ser mula, nós somos imperfeitos, mas o Senhor, quando ele olhou para a terra, ele não viu nenhum justo sequer, né? Por isso mandou o seu filho para que morresse, né? Em nosso lugar, deu o seu único filho, e ali ele provou o seu amor para conosco. Então nós não podemos nos dirigir aos nossos semelhantes dessa forma. Independente de que você seja crente, que você não seja, que você seja pastora, que você seja presbítera, o importante é que você não está acima do bem e do mal, né? Você não pode se dirigir às pessoas dessa forma. E se você, pastora Nadir, se a senhora chega a falar que foi Deus que mandou a senhora falar dessa forma com o evangelista, mas se fosse assim, Deus estava indo contra a palavra dele. E ele fala que ele vela pela sua palavra. Então, meus irmãos, é uma coisa que eu não entendo, eu não consigo entender, porque se alguém fala algo, se alguém prega alguma coisa e está fora da palavra, então aquilo já me causa estranheza, porque o Senhor Jesus, ele vela pela sua palavra. Irmãos, eu estou aqui me dirigindo aqui de uma forma que eu queria falar de outra forma, né? Mas a gente já está vendo que a palavra de Deus está sendo escandalizada por pessoas que se sentem acima do bem e do mal, se coloca num patamar acima de qualquer coisa, né? Que não pode ser atingido por nada. Jesus, irmãos, quando ele estava ali na cruz, ele sendo crucificado sem pecado, né? Chegou aqueles homens ali, olhavam para ele, né? A gente sabe que as pessoas zombavam de Jesus, chegavam a falar coisas para ele ali, né, dizendo por que ele, se ele era Deus, por que ele não se salvava, e maltratando Jesus. Jesus sem pecado nenhum, ele olhou para aquelas pessoas, se dirigiu a Deus, ao seu pai, e disse: Pai, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Então, se a irmã se sente tão importante, que a irmã se sente acima de tudo,
né? Como a irmã diz, que ai daquele que toca na irmã, ai daquele que diz uma palavra contra a irmã, que a irmã tem aquela intimidade com Deus. Então não aprendeu direito. Não aprendeu direito, não. Porque quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, sempre, irmãos, eu falo, quando você estiver passando por um momento, tudo que você for fazer, olhe para a cruz, né? Olhe para a cruz. Mas a irmã ofendeu o irmão, a irmã se dirigiu ao casal, né? A irmã disse que Deus te revelou que a irmã dele concorda com tudo que ele fala. Ô, minha irmã, cuidado, cuidado. Cuidado com o que a irmã está falando, porque a irmã está falando em nome de Deus. E muitas das vezes as pessoas dizem assim, ah, mas aquela mulher é uma mulher de Deus, mas aquele homem é um homem de Deus, ele fala e faz e diz e fica por isso mesmo. Eu quero te dizer que o nosso Deus, ele é benevolente, né? Nosso Deus, ele é tardio em irar-se. Nosso Deus, ele é amoroso. E ai de nós, se Deus fosse olhar para todas as nossas falhas, que nós já teríamos sido aniquilados, né? E a irmã se dirigindo ao casal, falando que Deus te falou, que a irmãzinha concorda com tudo, que Deus vai ferir o irmão, que Deus vai ferir a irmã. E aí eu volto para onde eu falei que eu já passei pela mesma coisa e estou passando. Há muito tempo eu venho lutando com problema de saúde, né? Deus já me curou de diabetes, Deus já me curou de outras enfermidades, Deus já me curou de um cisto no ovário, que era para cirurgia. Quando eu cheguei lá para fazer o exame, o médico não encontrou mais. Mas eu tenho outro problema de saúde. E se Deus quiser, Ele também vai me curar. Mas se Ele permitir que eu passe pelas mãos dos médicos, eu passo. E se Ele não quiser me curar, Ele vai continuar sendo Deus. E não vai ser porque eu errei ou porque eu falhei que eu estou enferma. Qualquer um de nós está sujeito a passar por enfermidade. E eu já ouvi pessoas dizer, é porque não faz a obra de Deus, porque Deus quer que seja assim, porque Deus quer que seja... Irmão, eu conheço pessoas que fizeram a obra de Deus a vida inteira. Mas quando chega a hora, Deus recolhe. E não é porque você está dizendo que Deus vai ferir os irmãos, não. Se algo acontecer com eles, irmã, não é porque você está dizendo, os irmãos já têm um problema de saúde. Então, eu fiquei preocupada com a sua atitude, irmã, de vir fazer um vídeo desse na plataforma onde milhares e milhares de pessoas assistem. E eu não vou te dizer para quem te segue, porque quem te segue, irmã, concorda com o que você fala. Eu vou te falar para as pessoas que ainda não conhecem a Deus. Vão ficar o quê? Com medo. Assustada, né? Porque, eu vou para aceitar um Jesus, eu vou aceitar o Jesus, aí eu vou para uma certa igreja, e se eu me levantar contra alguém, ou se eu não concordar com algo que aquela pessoa faz, ela também vai me lançar uma maldição, porque isso é maldição, irmão. Isso que você está fazendo, irmã, isso é maldição que você está jogando. Eu fico preocupadíssima, porque é costume no meio do evangelho pessoas abrirem a boca para amaldiçoar os outros. Eu já ouvi. Alguém já se dirigiu a mim dizendo que se eu não concordasse com ele nesse lugar, que eu ia fechar as minhas portas imediatamente assim que eu cheguei e ia voltar. Graças a Deus eu estou aqui até hoje. E vou, porque chegou o tempo de eu voltar para fazer o meu tratamento. Né? Usa o púlpito da igreja para amaldiçoar pessoas, isso deixa a gente preocupado. Então, quando você vai ouvir um vídeo desse, que você vem para a Bíblia e começa a ler em 1 Coríntios 13, né? A fé, a esperança e o amor, destes, o maior deste é o amor, né? Fé, esperança e amor. O maior deste é o amor. Eu estou lendo aqui o título, por isso que eu voltei aqui. E aí você vê a pessoa profetizando, pessoa indo para o céu, pessoa, sabe, eu nem vou aqui repetir.
mas não tem amor. Não tem amor. Eu outro dia veio um irmão aqui da plataforma também, amaldiçoou os nordestinos, né? E ele continua dizendo que é Deus que manda, mas Deus não manda, irmão. Não é Deus que está fazendo isso. Olha, gente, vamos mudar a maneira de pregar o evangelho. Eu sei que aqui não é um canal de pregação, eu estou fazendo um comentário aqui, estou usando alguns textos bíblicos como base, né? Mas não é isso que Deus nos ensina. Não. Deus disse que nós temos que amar o nosso próximo, que nós podemos dividir, nós podemos doar cesta básica, nós podemos pegar todos os nossos bens e dividir com as pessoas, nós podemos chegar aqui, falar aquilo que nós queremos falar, mas se nós não tivermos amor pelo nosso próximo, como eu vi a irmã mesmo dizer que se orar, não tem prazer em orar pelo irmão, que ele só vai ser curado se ele for na sua igreja, mas por Deus, porque por você não. Irmã, a pastora Nadia, eu já vi você falar algo há muito tempo atrás, em um dos seus vídeos, né? Você dizer que coisas com os irmãos, que aquilo me deixava preocupada. Eu respeito o seu ministério, como eu já falei, eu respeito qualquer um aqui na plataforma que se dirige, diz que está fazendo a obra de Deus, mas isso não quer dizer que eu tenha que ficar calada ouvindo aquilo que eu acho que não é certo. Como quando eu falo alguma coisa aqui que não é certo, as pessoas também chegam e refutam, né? Falam. Eu também conheço a palavra de Deus. Eu amo esse Deus maravilhoso que já me curou, que já me fez grandes coisas na minha vida, que já libertou pessoas da minha família, que já fez milagre na minha família. Eu amo esse Deus. E eu creio que eu conheço esse Deus. E o Deus que eu conheço não é um Deus que nos usa para vir na frente de uma plataforma onde milhares de pessoas vão ouvir eu amaldiçoando o meu irmão. Não. Esse Deus eu desconheço. O Deus que eu conheço, ele é justo também, ele age com justiça. Mas o Deus que eu conheço também está escrito aqui na Bíblia, ele falando, minha é a vingança. E eu vejo aqui nessa plataforma pessoas que ainda não foram libertas do espírito de vingança, do espírito de contenda. E aqui eu não estou falando isso só com a irmã. Eu vejo muitas pessoas aqui que qualquer vídeo que você faz, eles vêm para cima de você, que é assim, impressionante, né? Não é só um comentário. Mas eu quero dizer para vocês, e vou falar sempre, que Deus, ele é amor, ele é justiça, mas a justiça dele é diferente. Eu fico muito preocupada mesmo, meus irmãos, com esse evangelho que está sendo pregado, né? Pessoas se levantando contra as outras. E aqui eu estou falando de pessoas que dizem que prega a palavra, irmão, né? Não, mas a irmã, uma pastora tem 6 igrejas. Irmã, eu conheço pessoas que têm milhares e milhares de igrejas e que perderam a autoridade de Deus porque a arrogância, o orgulho antecede a queda do homem. Então vamos devagar, meus irmãos. Vamos devagar. Tem que haver uma grande mudança. E eu quero falar para você, irmão Márcio, irmão Sandro Márcio, que eu sei o que você está passando, porque eu já ouvi alguém falando exatamente isso comigo, né? Mas eu continuo aqui de pé para a honra e glória do Senhor Jesus. E nada do que foi falado me aconteceu. E eu tenho certeza, irmão,
que aquilo que não vem de Deus não acontece. E que alguma coisa que alguém fala para mim, se não está de acordo com a palavra de Deus, eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Então vamos tomar cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Vamos tomar muito cuidado. Porque Deus é amor. Mas Deus também é justiça. E a palavra de Deus é para ser pregada como ela é. Eu não posso usar a palavra de Deus ao meu bel prazer para falar aquilo que eu quero. Não, eu não posso fazer isso. Ninguém pode fazer isso. E que Deus em Cristo nos abençoe. Eu tenho muitas outras coisas para falar, mas como eu já falei, isso é uma plataforma. A gente tem que ter cuidado e responsabilidade com aquilo que a gente está falando, porque muitas das vezes nós estamos afastando pessoas do caminho do Senhor, estamos afastando pessoas de se aproximar de Deus. Mas eu prometo para vocês que eu ainda vou assistir um culto na igreja da pastora Nadir. Eu vou assistir um culto lá, né? Porque muitas das vezes nós falamos, mas temos que saber se nós vivemos aquilo que nós falamos e se realmente o que nós falamos aqui é o que nós pregamos, né? Eu vou assistir sim, em nome de Jesus. Eu quero falar daquilo que eu sei. E quero agradecer a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Gente, assim que eu chegar em São Paulo, vou mudar todo o formato do meu canal. Já tem uma pessoa ali que vai me ajudar. Eu não sei lidar muito com a internet, eu estou aqui no interior. Eu faço o que eu posso. Perdoe, né, se não tiver a voz aí, o som, a iluminação, não tiver da forma assim que vocês costumam assistir. Mas eu espero que o que eu queria transmitir para vocês, que vocês entenderam. E pastora Nadir, infelizmente, essas palavras que a irmã falou para o irmão Márcio me deixou muito triste, e sei que deixou muitas pessoas tristes, e sei que Deus também não está alegre com isso. Não está, irmã, porque senão o que está escrito aqui na palavra de Deus cai por terra, e ele diz que vela pela sua palavra. E eu creio que Deus, ele não vai nos usar para falar aquilo que vai contra a palavra dele. Se você gostou do vídeo, compartilhe, dê o seu like, né? E se inscreva no meu canal, irmãos, para que esse canal venha crescer. Eu achei que 100 inscritos para mim ia ser muito. Já passou de 700, falta 200 e pouco para 1000, né? E rumo aos 1000 inscritos, e sei que logo, logo eu vou chegar lá, em nome de Jesus. Então é isso. Que Deus nos abençoe e tenha uma ótima tarde na presença de Deus. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.